Olá, os meus sinceros e os meus cordiais cumprimentos a todos. Hoje, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022. Eu sou Givaldo Quinzeiro e é uma honra, um prazer muito grande estar aqui para traçarmos mais uma conversa, travarmos mais uma conversa. Hoje, nós falaremos de um tema que se intitula O Cavalo da Verdade em tempo de muitas pernas e pouquíssimas cabeças. É um tema que vai nos exigir fôlego, que vai nos exigir muita capacidade de argumentação. E é claro que é possível que no final eu possa não ter dado conta do recado. Mas a intenção aqui é exatamente trazer em pauta um assunto para o exercício do seu pensar, um exercício de reflexão. E que você, confortavelmente, chegue à conclusão que melhor lhe convier. Pois bem, nesse tempo de tantas cruzadas, que nos deixam em carne vivas, paradoxalmente, a palavra mais usada é a verdade que liberta. E, assim sendo, iremos falar dessa verdade ou aquilo que nos toca como sendo verdade, é claro, metaforizando. E para metaforizar, nós iremos recorrer a um dito popular, que é mais ou menos o seguinte: se a mentira tem pernas curtas, como afirma o ditado popular, então é certo se pensar que enquanto a mentira prosperou, essa foi cavalo e cavaleiro junto aos nobres frequentadores das cortes e dos castelos. Ou seja, embora a verdade seja inimiga da pressa, isso não significa dizer que a verdade não faça uso de quem relampeja. E um dia, quem sabe, os desavisados irão se espantar com um clarão em forma de estampido, de modo que esse clarão ou esse estampido poderá não só derrubar o cavalo e o cavaleiro, como toda a corte inteira que um dia se encantou e se alimentou desse elegante e possante cavalo e cavaleiro, ou seja, a mentira. Então, aludir à verdade como algo que possa também possuir pernas, embora as pernas da mentira andem mais rápidas, é dizer também da falta de cabeça, de pensar, de raciocinar, para mensurar a qualidade dos passos, das passadas. De modo que o homem é cavalo das suas crenças. E cada crença faz do homem o seu possante cavalo. E aqui, exatamente, é aqui em que todo tipo de pernas se entrelaçam, perdendo em si mesmo a direção e a cabeça. Ou seja, é aqui que mora o perigo. O perigo que nos levam às cruzadas. Ou seja, o ímpeto fervoroso de matar ou morrer em nome daquilo que usamos denominar como sendo a mais pura
verdade. Ou seja, o fato é que, pelas mãos daqueles que acreditam, enfim, teria alcançado a verdade, ou ter ao menos galopado ao lado da verdade, muitos pássaros não só são despenados, como têm as suas asas arrancadas, no afã de quem precisa se certificar de que os céus é para pouco, de que voar é para poucos. Mas para isso, eles quebram as asas daqueles que também desejam contemplar o voo ou contemplar a terra de cima. Vamos trazer, estamos fazendo uso da linguagem, da metáfora, dos recursos metafóricos para falar desse tema. Temas que desde a filosofia, desde os primeiros filósofos, eles eram batalhas incansáveis. A busca da verdade. O que era a verdade? Pois bem, do latim, uma das línguas mãe da nossa língua, a mãe do português, a palavra verdade, ela se origina, se expressa como veritas. E verita seria mais ou menos dizer o seguinte, que a verdade seria a descrição, a narrativa, a expressão mais próxima de um fato, de um acontecimento. Então, se você conseguir narrar, descrever uma coisa mais próximo do que essa coisa seja, mais fidedigna do que essa coisa seja, isso seria a veritas, a verdade, do latim. E do grego, idioma dos filósofos, língua dos filósofos, conforme nós pensamos, a partir do pensamento grego, a palavra que vai dar luz, nome a que seria verdade para os gregos, os buscadores dessa verdade dos filósofos, seria aletheia, que é a verdade estaria na própria coisa. A verdade não está oculta, a verdade está no fato, como o fato acontece, como a coisa em si mesmo. Portanto, não é algo que nós nos enganamos assim, porque está na própria coisa. Já no hebraico, língua também que nos influenciou, seus ensinamentos, principalmente no campo religioso, a palavra emunar é o termo usado para designar verdade. E a verdade em emunar, no hebraico, significa confiança, acreditar. Então, confiar na promessa. Se Deus prometeu a terra e a terra se confirmou como o presente, como dádiva de Deus, então a verdade se confirmou aí, na confiança. Se o Messias prometeu o retorno, então o seu retorno é a confirmação dessa verdade. Então, a confiança. É interessante que na Bíblia, na cena em que Jesus aparece frente a Pilatos para ser interrogado por Pilatos, no livro de Mateus e de Marcos, Jesus parece muito silencioso, quase lacônico, quase não respondendo às perguntas de Pilatos. Já no livro de João, ele é mais expressivo. Ele responde mais
as perguntas de Pilatos, com exceção de uma palavra, de uma pergunta que Jesus silencia, é exatamente sobre o que é a verdade. É claro que essas cenas aqui, essa passagem aqui, cada um de nós pode ter inúmeras interpretações. Não vamos nos matar por isso. Então, se nós estamos vivendo num mundo de cruzadas, onde as pessoas estão criando artefatos e colocando, por exemplo, um explosivo dentro de um caminhão que transportaria querosene, um combustível inflamável, para provocar danos às pessoas, provocar o caos nas pessoas, ainda que isso seja em nome da sua verdade, é preciso que nós mantenhamos a nossa serenidade, porque pode ser que essa verdade que esteja encantando essas pessoas que estão dispostas a amputar a mão de quem não acena para você positivamente, afirmando o seu ponto de vista, o seu olhar sobre as coisas, pode ser que essa verdade seja aquela verdade rápida, de pés ligeiro, apressado, que em cavalos elegante, montada com cavaleiro elegante, que encantam as cortes e os castelos. Então é preciso que nos mantenhamos a prudência e a serenidade e a sabedoria diante desses tempos difíceis, em que as pessoas fazem pressa apressada, querem resposta apressada e acreditam sem se dar conta de mensurar, de pensar que estejam imbuídos da verdade. E aí corta as asas dos pássaros, amputa a mão de quem poderia estar ali para lhe ajudar, só porque a pessoa não concordou com o seu ponto de vista. Portanto, que busquemos a verdade, assim como os filósofos fizeram e fazem. Mas não devemos nos dar por satisfeito que aquilo que pode agradar aos olhos, que pode vir de diversas formas, aceitar por si só, que seja algo que nos motive a fazer coisas, inclusive coisas danosas, violentas, ainda que em prol de uma suposta verdade. A serenidade, a sabedoria. Que mantenhamos a racionalidade, a tolerância, a temperança, principalmente em tempos de tempestades. É preciso dar tempo para que as águas se acalmem e aquilo que há no seu fundo possa estar de uma maneira mais clara, mais evidente, não só aos nossos olhos, mas a nossa capacidade de interpretar o fundo do poço, o fundo dos oceanos, o fundo das águas. Obrigado pela sua atenção. Compartilhe esse vídeo. Tchau.